Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico clínico nós vamos falar de colelitíase, colicistite e colangite. Caso clínico de hoje, identificação é a Rosa, 48 anos, feminina, parda, casada, diarista, tem ensino fundamental incompleto, evangélica, procedente natural de Cravinhos. A queixa e duração, dor na barriga, 6 meses. Na história da moléstia atual, o paciente refere dor do tipo cólica, cerca de 6 meses, de leve a moderada intensidade, situada em hipocôndrio direito, intermitente, com duração de cerca de 2 horas, que ocorre após as refeições, principalmente após ingesta de alimentos gordurosos. Relata ainda perceber empachamento gástrico associado ao quadro. Então vejam a localização da dor, hipocôndrio direito, que órgão que tem lá, pessoal? Fígado e vesícula biliar, né? Principalmente, que a gente lembra, não é? Uma dor que ela é exacerbada com ingesta de alimentos gordurosos e ela refere uma sensação de má digestão, né? Estômago cheio, né? Associado ao quadro. Então já ficou fácil, né? A gente imaginar o que está acontecendo. No interrogatório dos diversos aparelhos, hábito intestinal diário, fezes sem alterações. Os antecedentes pessoais, ela tem um diabetes mellitus há 5 anos, hipertensão arterial há 10 anos e dislipidemia há 15 anos. Os antecedentes familiares, mãe diabética e hipertensa, pai com dislipidemia e infarto aos 65 anos de idade. Exame físico, ela está em bom estado geral, corada, hidratada, anictérica, cianótica, febril, consciente, orientada e ativa. No aparelho cardiorrespiratório sem alterações, frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto, pressão arterial de 138 por 86 milímetros de mercúrio. O abdômen está globoso, timpânico, normotenso, com dor à palpação do hipocôndrio direito, sinal de Murphy ausente, sem massas palpáveis, fígado e baço não palpável. O que é o sinal de Murphy? Deixarei para vocês um link na descrição do vídeo. O sinal de Murphy é um sinal que pode nos sugerir aí uma colicistite aguda, né? Uma infecção, uma inflamação aí aguda da vesícula biliar. É um sinal onde você vai palpar a região do hipocôndrio direito e o indivíduo vai inspirar. Conforme ele inspira, o diafragma empurra, né, o fígado e a vesícula para baixo. E aí, quando você encosta a mão ali, ele sente dor e ele para o movimento respiratório por conta da dor. Esse é o sinal de Murphy, né? A parada do movimento respiratório. Tá? No vídeo aqui vocês assistindo, fica mais claro para entender o que é esse sinal do Murphy. Bom, de hipótese diagnóstica ficou uma possível colelitíase pelo quadro clínico que ela apresentava, né, mas sem sinal de Murphy, então é um quadro intermitente, hora dói, hora não dói, quando ela come coisa gordurosa dói, né? E foi solicitado ultrassom do abdômen e aí foi visto lá, né? Você pode ter aqui um ultrassom de uma vesícula normal, e aqui um ultrassom mostrando um cálculo biliar isolado, ou você pode ter uma vesícula com múltiplos cálculos biliares aqui. Né? Então vai depender, né? Provavelmente o que acontece? Essas pedras elas podem se movimentar, né, durante o processo de eliminação do suco biliar e nos períodos alimentares, né, principalmente com ingesta gordurosa, essa pedra ela pode impactar ali, né, na saída da vesícula e dar aquela cólica, mas ela pode eventualmente voltar para dentro da vesícula, vamos dizer assim, e aí a dor passa. Então é um quadro intermitente, fica aquela coisa, obstrui e libera, né? E aí o paciente tem dor que vai e que volta, mas sem nenhum comprometimento maior. E aí, então, a paciente, ela realizou o ultrassom solicitado, né? Viu-se lá a litíase biliar, né? Pedra dentro da vesícula, mas aí ela perdeu o acompanhamento médico. Né? O médico falou para ela que ela precisava operar, agendar uma cirurgia, mas ela, né, não quis, ela tem medo de cirurgia, ela falou, não, eu nem vou atrás disso aí, não. Deixa que eu tô bem assim. A paciente não quis mais acompanhar. Depois de um ano, ela volta para o serviço de urgência devido a um quadro de cólica em região do hipocôndrio direito com náusea e vômito. No exame, ela está em bom estado geral, corada, hidratada, anictérica, cianótica, febril, consciente, orientada e ativa.
Na ausculta cardiopulmonar sem alterações, frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, frequência respiratória de 28 incursões por minuto, pressão arterial de 142 por 88 milímetros de mercúrio. O abdômen está doloroso, a palpação com o sinal de Murphy presente. Então aqui ela já vem com um quadro sugestivo de colecistite, já está um pouco mais agravado, né? Provavelmente aquela pedra que estava lá obstrui, não obstrui, obstrui, não obstrui. Depois de um ano ela acabou, né, obstruindo a via biliar e causou uma inflamação. Então ela vem aqui, né, com uma colecistite aguda. Internação para colecistectomia de urgência. E aí na colecistite, o ultrassom ele vai poder mostrar o sinal do triplo contorno. A gente vê preto dentro da vesícula, porque tem líquido, a parede da vesícula edemaciada, ela está inchada, e uma outra linha preta aqui. Esse é o sinal do triplo contorno, né, favorecendo aí, então o achado de colecistite, né? Você pode ter também, né, a visualização dos cálculos biliares, né, como a gente já viu. Então, paciente internou para colecistectomia de urgência. E aqui não tem o que esperar. Antes ela tinha uma simples colelitíase, que ela poderia agendar uma cirurgia sem pressa. Ah, mas daqui 1 mês, daqui 2 meses a gente opera, vamos agendar, vamos com calma, fazer um pré-operatório sem pressa. Aqui já não, aqui tem que operar. Se não operar, isso aí pode evoluir, né? E se agravar mais, né? Então aqui é interna e vai operar assim que liberar o meu centro cirúrgico, né? Então foi indicado cirurgia por colecistectomia, por colecistite aguda, mas a paciente se evadiu do serviço de urgência. A paciente falou, não vou operar. Então, a paciente, mais uma vez, né, rebelde, né, fugiu do hospital, não aceitou a cirurgia, né, por mais que ela foi orientada que era um quadro que tinha que ser operado. E aí, né, ela ficou em casa com aquela dor, ficou lá tentando tomar remédio, tentando ver se melhorava, né? Não melhorou, né? E aí, após 4 dias, ela retorna ao serviço de urgência trazida por familiares, com quadro de febre a 1 dia, com piora das náuseas e vômitos, dor abdominal intensa e icterícia associadas, refere ainda estar percebendo colúria e acolia fecal. Então, aqui embaixo, para ilustrar para vocês o que seria uma colúria. Aqui uma urina normal e daqui para cá a colúria, né? Aquela cor semelhante à Coca-Cola, aqui diluído e aqui mais concentrado. Então, ela está tendo uma alteração na cor da urina. O que será que está acontecendo, né? Por que a urina está ficando escura? E acolia fecal. As fezes estão brancas, né? Aqui é de uma criança, tá numa fralda, tá? Essas fezes, eu trouxe para vocês verem que é uma colia. E dentro da fralda a gente vê aqui as fezes esbranquiçadas. Então a coloração das fezes na criança, né, ela vai ter tons aí mais variáveis, né? Do marrom até o amarelo. E você pode ter aquele tom branco, né? Lembrando a massa de vidraceiro que a gente fala mesmo, né? Que é fezes suspeita para colia, né? Então seria mais ou menos essa cor, né, que a gente poderia estar observando nas fezes dessa paciente. Então, ela teve uma piora drástica desse quadro, né? Já está tendo alterações aí mais graves, né, com febre, né? Aí ela está já em regular estado geral, está hipocorada, já está desidratada, está ictérica, né? Febril, ainda está consciente, ainda está acordada, né? Ausculta cardiopulmonar sem alterações, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, respiratória 24, pressão arterial 164 por 96. O abdômen doloroso de novo, hipocôndrio direito, sinal de Murphy, né, tá presente. E aí de hipótese diagnóstica já ficou uma colangite, né, um quadro mais grave aí, com presença aí da tríade de Charcot. Nós já vamos ver o que é isso. A conduta foi encaminhar com prioridade ao centro cirúrgico para colecistectomia de urgência. Aí aqui falaram, ó, já vamos subir ela para a sala de cirurgia. Ó, tá terminando uma cirurgia lá, assim que limpar a mesa ela sobe. Beleza, então aí é só esperar liberar o centro cirúrgico. É urgência isso aqui, não dá para esperar. Isso é agora. Enquanto aguardava a liberação da sala cirúrgica, evoluiu com um quadro de torpor e choque séptico. A responsiva hidratação endovenosa. Então, ela teve uma piora já ali, né, enquanto aguardava. Tá em mau estado geral
hipocorada, desidratada, ictérica, febril e torporosa, né? Já está aquela paciente sonolenta, você fala com ela, ela não te responde direito, né? Ausculta cardiopulmonar sem alterações, frequência cardíaca 142, respiratória 32, pressão arterial caiu já, 84/52, sinal aqui de gravidade, né? Paciente com alto risco de ir a óbito já. O abdômen doloroso e hipocôndrio direito. E aí, então, ela já evoluiu com a colangite com pêntade de Reynolds. Então, piorou. Alto grau de mortalidade aqui, né? Alto grau. Iniciado antibiótico terapia endovenosa com ampicilina, gentamicina e metronidazol. Encaminhar com prioridade ao centro cirúrgico após estabilização hemodinâmica para colecistectomia de urgência. Então, aqui, o que foi feito? Iniciou uma antibiótico terapia, né, endovenosa, né, de amplo espectro aí, né, 3 antibióticos e iniciado medidas clínicas para melhorar um pouquinho essa pressão arterial para ela poder ir para a cirurgia, né? Não adianta levar desse jeito para a cirurgia que ela não vai aguentar. Então tem que dar uma estabilizada, melhorar um pouquinho a pressão arterial e aí já subir. Colecistectomia de emergência. Bom, então como proposta de atividade aqui, gente, descrever a anatomia da vesícula biliar, descrever o tipo de tecido que forma a vesícula biliar e qual a função da vesícula biliar, tá bom? A vesícula biliar ela tem formato de pera, né, tem cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento e ela tem essa aparência verde escuro devido à bile, ela fica mesmo com essa aparência verde. Se vocês olharem cirurgias ao vivo mesmo, né? Entrar no YouTube, ver qualquer cirurgia aí de vesícula, vocês vão ver que ela tem realmente essa coloração esverdeada mesmo, né? Bem interessante. A vesícula biliar, ela tem a camada mucosa, a submucosa é a muscular da mucosa, a camada muscular e a camada serosa ou adventícia. A função dela, né? Lembrar que a bile é composta por água, bicarbonato, sais biliares, pigmentos, gorduras, sais inorgânicos e colesterol, sintetizada no fígado, e ela vai ter a função de emulsificar as gorduras, né? Facilitar a digestão das gorduras e neutralizar os ácidos oriundos do estômago. E a vesícula, então, ela vai armazenando essa bile produzida pelo fígado e ela vai concentrando para aumentar a sua potência, né? A litíase biliar é uma patologia extremamente comum, né? 20% da população adulta tem, né? Mas só que 80% dos portadores são assintomáticos, tá? A formação dos cálculos biliares ela se deve por desequilíbrio entre os sais, lecitina e colesterol, né? A maioria dos cálculos são de colesterol. Como ela trabalha com líquido extremamente concentrado, né, pessoal, é muito fácil começar a ter precipitação de cristal. Então, qualquer desequilíbrio ali que tenha, né, ali na fisiologia da vesícula, você começa a ter essa deposição dos cristais, né, formação. Por isso que é tão comum, né, a presença dos cálculos biliares. A colecistite aguda é a complicação mais comum da colelitíase. É aquela dor abdominal de início súbito, vai dar náusea, vômito, vai ter o sinal de Murphy presente e o tratamento é cirúrgico. Então, colecistite aguda é quando essa pedra se movimentou e ela obstrui a saída, né? Ou aqui mais na vesícula, ou quando já tem a junção dos ductos hepáticos e do colédoco, né? Então, você tem a obstrução mais distal e aí você vai ter um comprometimento maior. A colecistite aguda, como complicações, ela pode ter a perfuração, a compressão das vias biliares, né, que é a síndrome de Mirise, pancreatite biliar, você pode ter né, como o ducto pancreático ele é comum ao ducto colédoco, né? Então quando essa pedra ela pode descer e aí ela retroceder e obstruir no pâncreas, aí dá um que a gente chama de pancreatite biliar, isso pode acontecer, né? Pode ter fístula colicistoentérica. O que é fístula? Você perfurar a vesícula, né, por um quadro de colecistite e ela começar a drenar direto para o intestino, né? E evoluir para um quadro mais grave, que é a colangite, como a gente viu no nosso caso clínico, não é? A colangite, então, era uma possível complicação da colecistite, e aí ela pode se apresentar com a tríade de Charcot, que é dor abdominal, febre e icterícia, e
Se isso se agravar, ela pode evoluir para pêntade de Raynaud, que vai ter os 3 da tríade de Charcot, que é a dor abdominal, febre icterícia, mais queda de pressão arterial e alteração do estado mental, né? Na pêntade de Raynaud, né, a mortalidade é altíssima, né? E aqui, né, pessoal, finalizando já nossa aula, deixar para vocês aqui, né, então alguns vídeos falando sobre formação da bilirrubina, ultrassom, esse é bem bacana para vocês verem o ultrassom da vesícula, tá? Aqui mostrar uma colecistectomia laparoscópica e aqui uma aula de litíase biliar para quem tiver mais interesse. Deixarei todos esses links na descrição do vídeo. E por hoje é só, pessoal. Grande abraço.